Bora mergulhar numa das aberturas mais inacreditáveis e surreais de toda a literatura? A gente está falando, claro, do comecinho de O Mestre e Margarida, de Mikhail Bulgakov. E olha, já vou avisando, as coisas vão ficar muito, mas muito estranhas. Imagina só a cena. A pessoa tá lá, de boa, num parque, sabe? E do nada um desconhecido vira e solta essa. É com esse momento, assim, de puro choque que a história realmente pega fogo. Uma profecia que é, ao mesmo tempo, bizarra e, convenhamos, bem aterrorizante. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Como é que uma simples conversa num parque chega a esse ponto? Pra gente entender essa previsão macabra, a gente precisa voltar um pouquinho pro começo da conversa mesmo e ver exatamente como um debate super intelectual sobre ateísmo descarrilou e foi parar no mundo do sobrenatural. Beleza, então. Vamos fundo nisso. Para a gente decifrar essa profecia, a primeira coisa é conhecer os dois sujeitos que estão ali no centro de tudo. Dois homens cuja visão de mundo bom ela está prestes a ser completamente estilhaçada. Então, o cenário é esse, Moscou. Uma tarde abafada de primavera, lá no Parque Patriate Prudhoe. E ali, no meio do parque, a gente tem dois intelectuais, no meio de uma discussão muito, mas muito séria. O que eles nem imaginam é que eles não estão sozinhos. E quem são esses dois? Bom, de um lado a gente tem Mikhail Berlioz. Ele é o editor, superculto, presidente de uma associação literária, o cara importante. Do outro, o jovem poeta Ivan Bezdomny. Dá pra dizer que o Berlioz é o cérebro da coisa toda, sabe? E o Ivan é o seu discípulo, cheio de entusiasmo. Mas sobre o que eles estavam conversando com tanta seriedade? Simples. O Berlioz tinha encomendado um poema para o Ivan, um poema bem grande e antirreligioso. O problema é que a primeira versão que o Ivan escreveu não passou no crivo, e o Berlioz está ali, pacientemente explicando para ele exatamente o porquê. E o ponto central do argumento do Berlioz é esse aqui. O poema do Ivan, sabe? Ele até pintava Jesus com tintas bem escuras, mas ainda assim, ele tornava real demais. E para um ateu convicto como o Berlioz, o objetivo não era só atacar a figura de Jesus, não. Era apagar completamente a sua existência da história. E é bem aí, no meio dessa verdadeira aula sobre ateísmo, que o debate intelectual deles é interrompido. De forma bem abrupta. Um terceiro homem simplesmente aparece. Um estrangeiro todo misterioso que parece que brotou do ar quente da tarde. E o que vem depois só aumenta o mistério, porque a confusão oficial foi geral. Os relatórios que fizeram sobre esse homem mais tarde são totalmente contraditórios. Ninguém conseguia concordar sobre como ele era. Cada um dizia uma coisa. Só que a descrição real a que o narrador entrega pra gente é ainda mais estranha, mais perturbadora. Ele era alto, tinha um olho preto e o outro verde. E como a gente vai descobrir logo mais, era um especialista em magia negra. Definitivamente não era um turista qualquer passeando por ali. E esse homem, que é todo educado, mas ao mesmo tempo dá um calafrio, não perde tempo. Ele simplesmente se mete na conversa deles bem no meio do assunto super específico sobre ateísmo, e é nesse exato momento que a realidade começa a se despedaçar. Com uma curiosidade assim super educada, ele vai direto no ponto central do debate. Ele ouviu tudo, direitinho, e agora ele só quer confirmar a posição ateísta dos dois, antes, claro, de lançar o seu próprio desafio. E aqui vem a pergunta fundamental que ele joga na mesa, que é um desafio direto para toda a visão de mundo racionalista deles. Ele pergunta: se não existe um Deus, então quem é que comanda a vida humana? Quem é que dita a ordem das coisas na Terra? O poeta, o Bezdomny, já meio irritado com a intromissão, responde com toda a confiança de um bom materialista. A resposta para ele é simples, é direta. O próprio ser humano. É a humanidade que governa o seu destino. Ponto final. Só que o contra-argumento do estranho é simplesmente devastador. Ele desmonta essa ideia de controle humano ao lembrar de uma coisinha básica: a nossa mortalidade, a nossa total incapacidade de prever o futuro. Ele basicamente pergunta: como é que o ser humano pode governar alguma coisa se ele não consegue nem garantir o seu próprio dia de amanhã? E para deixar o ponto dele bem claro, o estranho conta uma pequena parábola, bem sombria, e ele dirige ela diretamente para o Berlioz, para mostrar como essa ideia de controle é uma ilusão. Ele diz basicamente que a vida pode ser interrompida a qualquer momento, de repente, e de forma trágica. Então, depois de deixar todo mundo pensando na fragilidade da vida, o estranho muda de marcha. Ele sai da filosofia e vai para uma previsão
terrivelmente específica. E é aqui que a gente volta lá para o comecinho da nossa conversa. Ele não só prevê que o Berlioz vai morrer, não. Ele especifica como e quem vai ser a responsável. E não é um inimigo, não é um soldado, é uma mulher russa, uma jovem comunista, uma komsomolka. E aí vem o detalhe final. O detalhe que é absolutamente surreal. A morte do Berlioz, segundo ele, já está decretada por causa de uma coisa que parece totalmente aleatória e sem importância. Uma mulher, uma tal de Anushka, já comprou e até já derramou o óleo de girassol. É isso. O destino, aparentemente, mora nos detalhes mais absurdos. A essa altura, o Berlioz e o Ivan, claro, acham que o cara ou é maluco de pedra ou talvez um espião. É compreensível, mas o estranho, ele ainda tem uma última carta na manga. A sua refutação final ao ateísmo dos dois. Ele afirma que tem a prova definitiva, aquela que acabaria com o debate ali mesmo, uma prova que, segundo ele, supera todos os textos históricos que o Berlioz tinha passado a tarde inteira citando. E aqui vem o grande baque, a revelação chocante. Ele não precisa de documento nenhum, de argumento de historiador. A prova é ele mesmo. Porque ele afirma que foi uma testemunha ocular. Ele estava lá, ele viu os eventos que Berlioz e Ivan passam a vida negando. É uma afirmação simples, mas cheia de confiança. E com ela, ele simplesmente anula todo o debate intelectual. Para ele, não tem o que provar. É só aceitar um fato. Um fato que ele mesmo presenciou. E com essa frase, de manto branco com a barra cor de sangue, o estranho começa a contar a sua história. Uma história sobre Pôncio Pilatos. E aí a narrativa muda completamente. O tom fica épico, grandioso, e o primeiro capítulo acaba jogando a gente de cabeça no meio de uma outra história muito antiga. E a pergunta que fica martelando é, afinal, quem é esse homem? E o que diabos realmente aconteceu naquela manhã, em Jerusalém?